inciso 34, a linha A da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, traz um direito fundamental a todo e qualquer cidadão que tiver o seu direito lesado ou ameaçado de lesão, provocar a jurisdição, já que a jurisdição precisa ser provocada porque ela é inerte, né? Ou seja, em outras palavras, o juiz não vai se movimentar, o juiz não vai fazer nada se não for provocado. O delegado não vai fazer nada se não for provocado. O Ministério Público não vai fazer nada se não for provocado. Então, tem que provocar. E como é que se provoca a jurisdição? Se provoca exatamente através do direito de provocação, previsto lá no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, e no caso da infração penal, seja crime ou seja contravenção, será exatamente ou pela denúncia, né? A denúncia lá do artigo 41 do Código de Processo Penal, que é a ação penal, né? Ação penal nos termos do que prescreve o artigo 24 do Código de Processo Penal, e também, esse também é importante, que nós vamos falar desse esse também, e esse também é uma questão interessante, aí cai em quase que todas as provas de concurso, esse também, né? Então, a ação penal, nós temos lá no artigo 24 do Código de Processo Penal, e também no artigo 100 do Código Penal. Artigo 100 do Código Penal. Prestem atenção, senhores, nesse também, né? Então, nós temos no artigo 24 do Código de Processo Penal e também no artigo 100 do Código Penal a ação penal, que poderá ser a denúncia do artigo 41 do Código de Processo Penal, ou poderá ser ação penal privada, lá do artigo 29 do Código Penal. Artigo 29 do Código Penal, aliás, do Código de Processo Penal, artigo 29 do Código de Processo Penal, e também temos essa previsão no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal. Artigo 59 do Código de Processo Penal. Então, como todo crime, a contravenção penal ou infração penal no sentido genérico, ele tem interesse público. Sendo de interesse público, quem vai provocar a jurisdição, quem vai tutelar esse interesse público, constitucionalmente definido no artigo 127 da Constituição Federal, será o Ministério Público. Então, o Ministério Público é o titular da ação penal. Está lá no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. O Ministério Público não foi constituído, não foi criado, não faz parte do sistema de freios e contrapesos para defender interesse de uma pessoa só, né? E tem interesses individuais indisponíveis, interesses públicos, interesses coletivos. Então, tem vários interesses, mas nunca de uma pessoa só. Então, o Ministério Público, se ele é o titular da ação penal, nos termos do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, né, significa que ele tutela aí que o crime é uma tutela coletiva, uma tutela pública, porque, como Michel Foucault definiu, todo crime é um dano à sociedade. Então, existe um contrato social, esse contrato social aplicado no estado de natureza resulta o que nós chamamos de Estado de Direito, né? Conforme prevê o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, quando diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A mesma forma que se cria obrigações, se limita os direitos das pessoas, cria-se também obrigações para o Estado, né? Por exemplo, preservação da vida, direito à vida. Existe direito à vida, na verdade? Existe esse direito à vida? Qual é o direito à vida que nós temos? A Constituição protege a nossa vida, a Constituição protege, nos dá o direito à vida, né?
existem muitas correntes que defendem esse direito à vida. Na verdade, não é o que a Constituição nos diz, né? Eu sempre costumo perguntar, até de forma bem até um pouco estranha, né? Quando as pessoas me dizem que a Constituição garante o direito à vida, aonde é que está escrito, né? Nos 245 artigos da Constituição Federal, eu não vi nenhum até hoje que dissesse que a Constituição garante a vida, né? A Constituição ela traz, na verdade, uma obrigação para o Estado, mas ela não garante a vida de ninguém, né? Lá no artigo 5º caput da Constituição Federal, diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade. Olha essa palavra, inviolabilidade. A inviolabilidade aos direitos, a vida, a igualdade, a liberdade, a segurança e a propriedade, né? O direito ao domínio, a propriedade, lá do artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002. Mas vejam que não existe nenhuma segurança, uma garantia, o direito à vida. Existe uma obrigação para o Estado, que é de garantia da inviolabilidade. O Estado tudo deve fazer, e aí entra também ligado, que nós veremos a partir de amanhã, o princípio da eficiência, né? Aquele princípio lá do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previsto lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal. A eficiência é isso, o Estado eficiente é o Estado que cuida da segurança, que cuida da saúde, que cuida da educação e todos os outros direitos fundamentais, que garante aí um direito maior que tem na Constituição Federal. Qual é o maior direito que tem na Constituição Federal? Qual é o maior princípio que deve ser observado na Constituição Federal? Logicamente, é o princípio que norteia toda a administração, toda a administração da própria Constituição Federal, que é o princípio que está previsto lá no artigo 1º, inciso 3º, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que é o princípio da dignidade humana, né? Por que existe o direito ao trabalho lá no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal? Por que existe o direito à liberdade de credo, por exemplo, lá no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal? Por que existe o direito à informação, direito fundamental à informação, lá no artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal, né? Por que existe o direito de ir e vir, o famoso direito de ir e vir, lá do artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal? Por causa desta garantia mandamental prevista no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que é o princípio que determina que o Estado tem obrigações referentes à preservação e à garantia da dignidade humana, ou seja, o princípio da dignidade humana, como prevê o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Então, vejam que esse princípio é que norteia toda a Constituição Federal, toda a aplicabilidade da Constituição Federal, e o artigo 5º caput não traz aí o direito à vida, como muitos pensam, né? Até seria interessante, né, pessoal? Imagina eu entrar aí no meio de um morro desse aí, num bairro desse aí que tem uma facção dessa aí, e chegar lá no meio dos camaradas lá, né, e gritar lá, quem é que é homem aqui, né? Bastaria eu estar com a Constituição debaixo do braço e o cara não poderia nem me matar porque a Constituição garante a vida, né? Imagina o bandido vem, aponta uma arma para mim e eu digo, olha aqui, olha a Constituição Federal aqui. Então o cara não poderia me matar. Então não existe garantia à vida, né? Ninguém garante a vida, né? A garantia da vida não existe, na verdade é uma utopia que se vive, mas o Estado pode fazer, né, prestar serviço público, ou seja, cumprir com as suas atribuições, com a sua competência, com as suas funções, né, enquanto administração pública objetiva, para garantir a inviolabilidade ao direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança
e a propriedade, não é verdade? Então, existe aí uma ordem para que o Estado seja o garantidor dessa inviolabilidade aos direitos fundamentais